Então, começando aqui a parte conceitual. A gente tem que ter em mente uma coisa, quando a gente vai começar a fazer uma colorização de quadrinhos, uma colorização, uma pintura, a gente vai aplicar aqui conceitos que são tradicionais do pensamento da pintura. Então, conhecimentos como luz e sombra, valor tonal, que é a relação dos claros e escuros de uma imagem, teoria cromática, composição, todos esses elementos eles estão inseridos no pensamento da pintura. Então, esses elementos eles precisam ser trabalhados, precisam ser estudados. Não é só a técnica da colorização, a gente tem um fundamento por trás. Aqui na abordagem desse mini curso, a ideia é trazer a técnica para que vocês possam, de uma maneira mais eficiente, pensar um tipo de colorização de quadrinhos. Porque quando a gente abre o espectro aí dos quadrinhos, tem várias formas que a gente pode executar uma colorização. Se eu for dividir em duas formas simplistas do quadrinho mais tradicional que a gente tem, a gente pode pensar entre eu trabalhar muito a questão de luz e sombra, detalhes e tudo mais, ou eu trabalhar menos. E aí o que vai direcionar esse muito ou pouco é geralmente a qualidade ou a forma como o desenhista, como um artista concebeu o desenho. Então, nesse estilo que é um pouco mais americano de quadrinhos, alguns desenhistas tendem a colocar muita informação no traço. Quando existe muita informação no desenho, acaba sendo um pouco melhor, não é uma regra, mas acaba sendo um pouco melhor a gente colocar menos informação na hora de criar os detalhes de luz e sombra, porque senão pode correr o risco da página, da cena ficar muito pesada. Então, se a gente fosse pôr numa balança, quanto mais informação o desenho traz, a gente enxuga um pouquinho essa informação na hora de fazer a pintura. E o contrário também é verdade. Quando a gente pega um desenho que o desenhista ele trabalha muito mais a forma, sem preenchimento, por exemplo, de achura, detalhes internos, é aquele desenho mais limpo, a gente pode optar por uma pintura mais simples, mas esse tipo de desenho ele tem espaço para você colocar mais informação de luz e sombra. E aí, nesse caso, o nosso conhecimento, esse domínio dos fundamentos aí da luz e sombra e tudo mais, acaba tendo que aparecer mais, porque se você tem um desenho de um rosto, por exemplo, super simples e você precisa colocar muita informação de trabalhar essa relação de criar a sensação de algo tridimensional na sua pintura, você precisa conhecer como que funciona um rosto, como que as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Então ela vai exigir muito mais de você. Então isso, eu estou frisando isso tudo porque a gente precisa sim trazer e trabalhar e estudar os fundamentos, né? Esse conhecimento básico que ele se aplica em qualquer tipo de pintura. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma parte mais técnica, como que a gente pode usar a técnica da pintura digital, da ilustração digital, para dentro de uma colorização de quadrinhos. Então tá aqui a cena que eu pintei. Essa cena ela é parte de uma capa da Mulher Maravilha, então eu peguei esse detalhe para que a gente focasse aqui em um elemento um pouco mais simplificado, por mais que ele tenha muito detalhe esse desenho. Senão a gente ficaria muito mais tempo e aqui a proposta é passar uma técnica mais rápida, mais eficiente para que você possa aplicar isso já. Aqui eu tenho a pintura que eu fiz. E eu quero dividir aqui em algumas etapas esse pensamento da colorização de quadrinhos. Então, em primeiro lugar, a gente tem, obviamente, o desenho, né? O desenho que alguém produziu ou que nós mesmos produzimos. A gente tem que ter em mente que se eu produzir o desenho e eu também vou fazer a colorização, esse trabalho artístico ele vai estar em conjunto. Quando a gente pega o desenho de alguém, que é muito comum na indústria dos quadrinhos ter essa divisão de equipe, tem uma pessoa que desenha, tem uma pessoa que faz a arte final, que é colocar esses pretos, a espessura da linha com nanquim, e às vezes até a arte final é digital, mas ter esse controle da linha tem mais um profissional, né, o arte finalista, e aí depois entra no colorista. O colorista, ele geralmente a gente pode dividir em duas pessoas. Uma pessoa que faz a base, que lá nos Estados Unidos é chamado de flat colors, que é esse processo aqui, que é chapar todas as áreas necessárias do desenho para a gente separar, a gente está preparando o terreno para a nossa pintura. Esse processo é o mais demorado e é um pouco mais chato, porque você, na verdade, é quase como uma pintura de desenho de quando a gente é criança. Você só completa, você só preenche as áreas com cores chapadas
para que depois ou você ou outra pessoa traga a informação de luz e sombra, cor e efeitos e tudo mais. Então esse processo ele é um pouco mais burocrático, porém ele é essencial para essa fluidez do trabalho. O tempo que a gente gasta aqui, a energia que a gente dedica nesse processo, facilita muito o meu processo de pintura, o seu processo de pintura, porque essas áreas chapadas, elas vão funcionar também como áreas de seleção. Então, se eu precisar só trabalhar os tons de pele, eu tenho isso eu consigo isolar isso separando dos outros elementos. Se eu quiser trabalhar só os dourados, eu consigo isolar isso de outra forma. Então, esse processo da base, desse flat colors, ele é bem importante. Essa base, vocês vão ver que durante a minha produção, muitas vezes eu jogo cores totalmente aleatórias e de preferências bem contrastantes, porque é para eu visualizar as áreas realmente que eu estou pintando. Às vezes eu ponho, sei lá, pele laranja, a parte da roupa verde-limão, porque eu preciso dessas áreas bem destacadas. Depois que eu separei tudo, aí eu vou lá e dou uma corrigida. Agora o tom de pele é esse, o tom do escudo é esse, o tom do cabelo é esse. Aí eu acerto, depois que eu chapei tudo, eu acerto as cores com qual eu vou trabalhar mesmo, essa base, para depois eu trazer a luz e sombra por cima. Que aí é o outro passo, né? O segundo passo aqui é isso aqui, né? A luz e sombra. Então eu saí da base para entrar na luz e sombra, e aqui a gente entra num pensamento de teoria cromática, a gente pensa no clima da nossa cena. Aqui as possibilidades elas são quase que infinitas, cada um vai ter a sua percepção. Eu poderia fazer mais coisas aqui, mas a princípio eu optei por ir por esse caminho, ou eu posso ir por outros caminhos, eu posso colocar minha luz numa posição diferente. É legal sempre ficar atento que muitas vezes o desenhista ele já direciona em elementos do desenho para onde que está de repente uma luz e sombra. E aí você, como colorista, vai seguir aquela linha para não conflitar demais. O oposto também é verdade. Às vezes você não tem tanto direcionamento de luz e sombra, ou esse direcionamento é muito pequeno, aí você vai trazer a carga de informação para colocar essa luz e sombra. Por isso que referência, observação, olhar cenas, olhar pessoas, olhar filmes, olhar quadrinhos também, tudo isso vai formar a base de você entender, porque a ideia aqui, nesse estilo de pintura, é a gente trazer um aspecto tridimensional para o personagem, ou para a cena, ou para o elemento que a gente estiver pintando. Então, para ter essa sensação de algo tridimensional, a gente precisa entender os volumes, a gente precisa saber aonde que a gente põe a sombra, aonde que a gente põe a luz, onde que a gente põe o detalhe e assim por diante. Depois da luz e sombra, a gente vem aqui numa parte mais de finalização, que aí a gente pensar em correção de cor, se eu gostei daquele tom de pele, se eu vou mexer, se eu quero colocar um efeito, se eu vou colocar uma luz. Aqui eu fiz um processo até um pouco simples de colocar efeitos. Eu poderia ter feito mais coisas, como por exemplo, eu poderia rebaixar o traço em algumas áreas da armadura, ou às vezes uma área do rosto, se eu quiser dar aquela colorizada no traço, como muitas vezes alguns artistas fazem, que lembra um pouco até desenho animado, que tem o traço colorido, eu poderia fazer. Só que isso iria estender mais ainda a nossa aula, tornaria o processo mais complexo, e para a proposta aqui não havia necessidade. Então eu só pontuei alguns efeitinhos de brilho ali, mas muito simples, para trazer um pouco a ideia da armadura mais cromada, e eu fiz uma separação de planos, ou seja, eu peguei os elementos que estão para o fundo e eu tentei criar uma distância, e isso é uma coisa bem comum nos quadrinhos, porque quando o desenhista desenha e vem o arte finalista e coloca a tinta preta nos traços, quando a gente olha aquela informação preto e branco, aquilo já praticamente funciona. Só que quando a gente joga a cor, por exemplo, as nuvens, né, no caso desse desenho, elas estão coladas no desenho, no traço da personagem. Vocês percebem que o traço das nuvens é mais fino do que o traço da personagem. Então aqui o desenhista, o arte finalista, buscou que com o traço ele simule uma sensação de profundidade. Então o que está mais perto da gente, como é a regra praticamente geral do que acontece, tudo que está mais perto da gente tem mais contraste, tem mais informação, tem mais peso, e por isso que o traço é mais grosso. As nuvens estão lá na distância, então elas têm um peso mais fino. Só que a gente, na hora de pintar, às vezes a tendência é que tudo fique um pouco grudado. Então a gente pode pensar também em separar os planos. E aí basicamente a gente vai selecionar a área que a gente quer. Nesse caso eu fui botando luz
para rebaixar o traço. Então eu fui colocando o traço mais distante ainda, e aí a personagem recebe um certo destaque. E aí, juntando tudo isso, todo esse pensamento de fundamento da pintura, entender luz e sombra, cor, clima, composição, porque a gente não compôs a cena, mas a nossa cor ela entra como elemento de composição, tudo isso é para direcionar o chamado storytelling. Storytelling é contar a história, como que eu conto a história. Então, a gente também, como colorista, a gente faz parte desse storytelling, a gente está ajudando a contar a história. E muitas vezes, no nosso caso, esse contar a história ele está muito envolvido com o processo de cor, porque aqui eu trouxe um clima quente, um clima, eu misturei, né, cores quentes com cores frias, mas a cena ela tem um peso, ela é mais colorida, eu poderia também ter rebaixado as cores, por exemplo, mas eu quis uma coisa mais colorida, uma coisa que chamasse a atenção, que os dourados aparecessem. Eu fiz um contraste entre dourados, que são os amarelos, com os azuis, que, por exemplo, se a gente olhar aqui no círculo cromático, os amarelos estão opostos aos azuis. Então eu estou trabalhando aqui uma ideia de cores complementares. Por isso que essa ideia de fundamentos ela é muito importante. E a gente tem até uma questão, né? A gente está falando de um personagem que ele é criado nos Estados Unidos, é um personagem americano, vamos dizer dessa forma, né? E aí a gente sabe que tem cores das bandeiras, então por isso que a gente vê muito azul, muito vermelho em personagens assim, né? Se você pegar o Super-Homem e outros personagens, essas cores da bandeira deles está muito presente. Então aqui também eu trouxe isso mais vivo, e se a gente olhar até pelo lado mais de cores primárias, está muito evidente, amarelo, azul, vermelho, eu trouxe isso, né? Foi a minha forma de enfatizar a qualidade, a característica da personagem. Se eu quisesse uma cena dark, eu mudaria completamente a paleta de cor e isso traria uma outra informação. Isso faz parte de composição, isso faz parte de storytelling, a forma como a gente vai contar a história daquilo que a gente está colorindo.